ele pode ter uma representação esquemática parecida como essa que tem aqui na tela. Eu criei aqui uma classe para representar todas as figuras. Como eu coloquei no problema, né, a gente precisa calcular a área e perímetro de cada uma das figuras conforme as suas medidas, conforme as fórmulas de cada tipo de figura. Logo, não é possível criar um método genérico que calcule área e perímetro para todas as figuras. Então, a solução que eu tenho é declarar esses métodos aqui na classe figura e dizer que eles são abstratos. Dessa forma, eu vou obrigar as classes filhas de figura a fornecerem uma implementação para o cálculo da área e o cálculo do perímetro. O que acontece é que no momento em que a minha classe tem um método abstrato dentro dela, na hora em que eu mandar compilar esse código, ele vai reclamar dizendo, né, que eu também tenho que declarar a classe como abstrata. Então aqui agora eu vou escrever abstract e vocês vão ver que o código vai compilar certinho. Tá? Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Sempre que uma classe tiver um método abstrato dentro dela, obrigatoriamente eu tenho que declarar ela como abstrata também. Dentro de uma classe abstrata, eu posso ter atributos, eu posso ter outros métodos, normal, como uma classe não abstrata. Aí, o problema me diz que as figuras podem ser do tipo 2D ou 3D. Então, eu tenho aqui o código da minha classe figura 2D, que estende figura, afinal de contas é um tipo de figura, né? Só que na hora de compilar, ele vai dar um erro aqui para mim, dizendo, olha, classe figura 2D não sobrescreveu o método calcular perímetro, ou seja, não forneceu a implementação para o método calcular perímetro. E não tem como a gente fazer isso agora, porque eu não sei de qual figura 2D que se trata. Não tem como aqui eu fornecer a implementação de calcular perímetro e calcular área de uma maneira genérica, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa minha figura 2D também é uma classe abstrata. Dessa forma, eu tiro dela a responsabilidade de fornecer a implementação para esses dois métodos. E reparem que aqui dentro sigo, né, com declaração de atributo e ou método construtor e outros métodos. Mas agora compilou certinho. Muito bem. Então agora eu vou para a implementação do círculo. O círculo é um tipo de figura 2D. Então, o círculo estende figura 2D. Aqui ele está me dando um erro de compilação, né, dizendo que, olha, nesse código aqui não consta a implementação do método calcular perímetro. Mas eu posso, agora eu já tenho a informação aqui do raio, ó, dentro da classe círculo, o que me permite fornecer, então, implementação para cálculo de perímetro e de área. Então, agora eu vou implementar esses métodos. Tá aqui, ó. Então, o cálculo da área, né, está sendo feito conforme aquela equação matemática que eu mostrei no slide, que é π vezes raio ao quadrado, e o perímetro, que é 2 vezes π vezes o raio. Se eu compilar aqui, vocês vão ver que agora está certinho, ele não está mais reclamando para mim. A mesma coisa para o triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um tipo de figura 2D, então eu extends figura 2D. Agora, no triângulo equilátero, eu tenho as informações, né, do lado do triângulo. Com isso, eu já consigo fornecer uma implementação para cálculo de área e de perímetro. Aqui está o código. Esses métodos, né, calculados conforme as equações matemáticas para triângulo equilátero. Compilei, tudo certo. E o quadrado, a mesma coisa, né? Eu vou ter que declarar aqui dentro da minha classe quadrado, vou ter obrigatoriamente, então, que fornecer a implementação para cálculo de área e perímetro, né? Cada método implementado conforme as medidas, as equações do quadrado. Ok?
Então, a regra é, né, que todos os métodos abstratos acima de uma determinada classe, né, eles devem ser em algum momento implementados. Então, se chegar na última classe dessa hierarquia, e esse método abstrato não tiver sido implementado ainda, a última classe é obrigada a fornecer a implementação para esse método. Ok? Criei aqui, para vocês depois brincarem um pouco com esse código, criei aqui uma classe de teste, tá? Então, só para testar os métodos que foram implementados, está compilando tudo certinho, vou mandar executar e aqui estão os dados. Então, gente, esse projeto vai ficar disponível para vocês no Moodle da nossa disciplina, baixem ele, abram o código, analisem e a gente tira as dúvidas no nosso próximo encontro síncrono. Até lá!